que eu queria fazer uma pergunta pra você, mano. Um dia você tinha um sonho, né? E esse sonho seu era de se tornar um jogador. Como é que fala um pouquinho desse sonho seu aí pra nós? Porque foi lá atrás que tudo começou, né? Numa periferia, numa rua, num bairro onde... Mas quando você fala que a vida é feita de oportunidades, você acredita que é oportunidades que vão se apresentar para você ou de oportunidades que você vai criar na sua vida? Eu acho que tem as duas. Só que a oportunidade que vai aparecer na sua vida, às vezes ela aparece uma vez só. E você perde o time e às vezes você não vai realizar o sonho que você almeja, né, para a tua vida. A oportunidade que apareceu para mim, eu fiz ela acontecer. Por quê? Porque da onde eu saí, eu queria ser jogador, mas eu não tinha empresário. O meu sonho era me tornar um cara, eu não diria famoso, porque essa não era as minhas pretensões, mas eu queria ajudar minha família, porque eu nasci numa casa entre 5 irmãos, sem referência do pai e da mãe, porque meu pai saiu de casa, a minha mãe tinha que trabalhar em 2 empregos, e eu não tinha eles como uma referência, né? Então, a minha referência praticamente foi a rua. Uhum. Então, na rua, Kaiser, eu vi a minha oportunidade de mostrar o meu talento. Mas existia o talento? Existia o talento, porque quando eu ia jogar bola na escola, os caras falavam, puta, esse neguinho aí é bom de bola, hein? Aí fui para uma escolinha, os pais dos meus amiguinhos falavam, ó, tá vendo aquele neguinho camisa 11 vai entrar agora, esse neguinho aí é diferente. Então, a palavra que saía da boca deles me dava trazia para minha vida um despertar em falar para mim mesmo, eu preciso de uma oportunidade. E esse despertar chegou até a minha mãe, porque de fim de semana era a folga da minha mãe. Só que ela trabalhava em dois empregos e quando chegava o fim de semana era o dia dela descansar. E ela não tinha o descanso dela, ela me pegava com 9 anos de idade e me levava até a escolinha. Aí, Caizerzão, teve um dia que eu falei para ela, mãe, por que a senhora trabalhava a semana toda e fim de semana, o dia do teu descanso, a senhora me levava para a escolinha, sendo que a senhora é mulher e na época as mulheres de hoje, muitas conhecem muito de futebol e tem muitas comentaristas que dá show, falam ou comentam de futebol ainda muito melhor que muitos homens e muitos comentaristas que tem por aí. Mas na época que eu era jovem, que eu era garoto, que eu era criança, as mulheres não tinham muito esse contato com o futebol, e ainda mais a minha mãe, né? Ela trabalhava mais do que tinha contato com outras coisas, então ela não sabia de futebol. E aí ela virou para mim e falou, o que me incentivava e o que me motivava a te levar e treinar é que eu sempre escutei falar que você era talentoso. E quando eu te levava, eu não podia estar junto com os outros pais, porque os outros pais estavam entre eles, os homens, eu era a única mulher, então eu pegava a minha malinha e sentava no canto e ficava te olhando jogar e observando o comentário dos pais. E os pais, quando você entrava para jogar, sempre falavam, nossa, aquele neguinho número 11 é muito bom, olha como que ele joga, olha como ele é rápido, olha isso. E isso foi despertando nela o desejo de ser a minha incentivadora de te apoiar. E de me dar o apoio no meu início. Então isso fez muito a diferença. Isso foi a coisa que fez a grande diferença na minha vida, porque eu tinha sonho, mas eu precisava de um apoiador. A gente convive com muitas pessoas, né, Caizerzão, que tem sonho, mas tem muita gente também que não tem um apoiador, não tem uma pessoa. Mas eu vou falar uma coisa para vocês, eu acredito que dependendo do tamanho do sonho que você tiver e de quanto você acredita nele, mesmo que você não tenha um apoiador, porque o apoiador facilita demais, tá? O apoiador com certeza ajuda muito.
mas dependendo do sonho que você tem, mesmo que você não tenha um apoiador, se você acreditar, você vai a fundo, porque na minha vida foi assim. Quando eu fui para construir o que hoje é o Grupo KPG, se tornou o Grupo KPG, eu não tinha apoio de absolutamente ninguém, mano, porque quando eu falava assim, eu tô trabalhando aqui de noite, criando um negócio que vai dar pra gente 30 mil reais por mês, todo mundo dava gargalhada, mano, porque não porque eles não acreditavam em mim, porque eles não acreditavam que aquilo fosse possível para um ser humano fazer. Então, tipo, não é uma dúvida de mim. Então é muito importante você dizer que você teve o apoio da tua mãe, mas eu quero saber assim, mesmo tendo o apoio da sua mãe, não teve, você ainda teve desafios, né? Teve dificuldades que você teve que enfrentar, teve barreiras que você teve que transpor para você poder passar para o próximo nível, teve que vencer um chefão, como diz no videogame? Não, desafios eu preciso passar por cima desses desafios todos os dias, ainda até hoje. Uau. Até porque também eu sou um cara que, para mim, não tem limites. Eu quero sempre me desafiar e buscar inovações ou coisas novas, né? A maior prova foi que, recentemente, eu fui me meter numa área que eu desconhecida, que eu nunca tive domínio sobre ela, que foi a dança. Quando eu fui convidado para dançar lá no fazer o Dança dos Famosos, eu falei, como é que eu vou pro Dança dos Famosos? E você já dançava ou não? Eu nunca dancei na minha vida, cara. Você tá doido. Só que depois que eu entrei, eu falei, cara, o que eu tô fazendo aqui? Então foi um desafio novo. Eu saí da minha zona de conforto para fazer uma coisa que eu não sabia. Saia da zona de conforto, mano. Sair da zona do meu conforto, Kaiser, foi meu grande desafio, velho. Por quê? Porque no bairro onde eu morava, cara, a mentalidade e o pensamento da maioria era que aquele mundo que a maioria estava ali, era ali que eles iam nascer, viver e morrer. Eu já pensava diferente, a minha cabeça já era mais na frente. Eu falava para eles, eu vou nascer aqui, vou sair daqui e quando eu voltar para cá, eu quero voltar sendo um exemplo. Era isso que eu tinha muito claro. Só que os desafios quando de cada dia... Quando você falou isso, eles riram de você, Zé? Nossa, além de rir, me colocaram um apelido em mim, que quando eu falo desse apelido, eu fico triste até hoje. O meu apelido era Neguinho Mijão. O Zé é o Neguinho Mijão, tá, gente? Neguinho Mijão Sonhador. Era assim que eles me chamavam. Mano, porque quando eu jogava bola com eles na rua, cara, essa palavra eu falava, é muito massa, sonhador. Eu vou ser jogador. E quando era a época de Copa do Mundo e que terminava os jogos, eu saía pra rua gritando, falando, eu vou ser o Romário, eu vou ser o Zico. E aí era quando eles me zoavam cada vez mais. No processo da nossa vida, você passou por isso, eu passei por isso, talvez tenha alguém que está hoje participando da nossa live esteja passando por isso também. Mas deixa eu já deixar um recado para essa galera. E pode anotar, se você tiver uma anotação. Sonho nunca envelhece. Então acredite sempre no teu sonho. Sonho nunca envelhece. O Kaiser vai envelhecer, eu vou envelhecer, nossos pais vão envelhecer, pessoas que estão à nossa volta vão envelhecer, mas o sonho nunca envelhece. Então continue sonhando, continue acreditando no teu potencial, na tua empresa, continue acreditando na tua família, continue acreditando no teu casamento, mesmo que ninguém acredite, né, Zé? Mesmo que você seja o único acreditando. 2021 vai ser o seu melhor ano, mesmo os outros não acreditando. Eu falei, engraçado, que eu abri a live falando exatamente isso. Eu abri a live falando, mano, vai ser. Por que eu estou falando isso? Porque ninguém acreditava no meu sonho. Só que a palavra, ela tem poder.
A palavra, ela tem poder. Nossa. Ela tem poder para abençoar e ela tem poder para amaldiçoar. Isso. Nós, nessa manhã, a gente está usando a palavra para abençoar. Então, eu quero abençoar a tua casa, quero abençoar a tua família, quero abençoar os teus negócios. E eu estou falando isso porque um dia me abençoaram com palavras que ela só fez sentido depois que as coisas aconteceram, porque até então nem eu sabia que podia acontecer. Eu lembro que de domingo eu ia chamar o meu pai no bar, e eu lembro que quando eu ia chamar ele no bar para almoçar, isso antes dele sair de casa, a minha mãe falava para mim, vai lá no bar e chama o teu pai, porque o almoço está pronto. E quando eu ia na porta do bar chamar o meu pai, Kaiser, eu não queria entrar, porque a maioria já estava mamados, jogando o bilhar deles, e aí eu chamava o meu pai. Quando eu chamava o meu pai, sabe o que o meu pai fazia? Mesmo mamado, ele olhava para mim e falava, vem aqui. E eu não queria entrar, vem aqui, vem aqui. Quando eu entrava, ele colocava a mão dele em cima do meu ombro e falava para os amigos, tá vendo esse aqui? Esse aqui é meu filho, ele vai ser jogador. Uau. Isso é massa, esse aqui, hein, Zé? É meu filho, ele vai ser jogador. Meu pai profetizou sobre a minha vida, mesmo estando mamado. E você acreditou. E eu acreditei. Quando ele falava isso, eu entrava meio que ali tímido, mas quando ele falava, ele vai ser jogador, eu começava a fazer pose de jogador, acreditando na palavra do meu pai. Boa, então, garoto. Ensinamento, então, gente, ensinamento. Quando Deus libera uma palavra sobre sua vida, quando você toma posse de uma profecia, desculpa te interromper, mas eu preciso fazer o povo anotar esse ensinamento aqui. Quando você recebe uma profecia, quando você recebe uma palavra de bênção, você toma posse daquilo e você começa a vestir aquilo, você começa a acreditar e viver aquilo como se aquilo já tivesse acontecido. Tá? Já tivesse acontecido. Na minha carteira tem um cheque. Eu não vou revelar o valor desse cheque. Tem um cheque de uma conta americana. Na minha carteira tem um cheque. Isso aqui tem um valor, sabe? Isso aqui tem um valor. Quando você toma posse, você começa a se portar como se você já fosse jogador. E aí é só questão de tempo até que a realidade, até que aquilo que era um sonho imaginário, né, Zé? Até que aquilo que parecia ser um sonho distante. Como é que foi aí? Continua agora. E aí eu acreditei na palavra, porque o que mais permeava a minha vida eram coisas negativas, né? Porque eu ia para a escola, eu ia com o tênis furado, o pessoal já colocava o apelido em mim, porque eu não tinha tênis. Eu ia jogar bola na rua, o pessoal eu já vinha com o apelido, lá vem o neguinho mijão, lá vinha o neguinho mijão. Então, quando vem sobre a sua vida palavras positivas, ela te desperta, e esse despertar te faz acreditar. E é por isso, Kaiserzão, mano, que 6 horas da manhã você tem uma multidão te acompanhando, cara. Você está trazendo palavra de despertamento. Sabe o que é legal a gente ter esses dois exemplos nossos? Que do seu lado você tem um cara que o pai e a mãe acreditou, e que... a câmera de cá que tá desfocada. E do meu lado tem uma pessoa que ninguém acreditou, nem meu pai, nem minha mãe, nem ninguém mesmo, nem esposa, nem absolutamente ninguém acreditou. Tô tentando focar a outra câmera aqui. Mano, hoje eu tô falando de faturar 1 bilhão, de se tornar o primeiro negro brasileiro self-made que se tornou bilionário do zero, não é que herdou do papai, não, que se tornou do zero. E quando eu falo isso, mano, as pessoas zombam, as pessoas, tipo, tiram gargalhada, tiram sarro e tal. E pra mim, essa zombaria, mano, ela é um combustível. Ela me dá um motivo de ir além. Pra você também foi assim? Porque você tinha quem apoiava, mas também tinha quem falava que era o neguinho mijão. É isso. Eu tinha apoio, eu tinha esse estímulo dentro de mim também, Kaiser, porque eu já tinha uma incompatibilidade dentro de casa, uma diferença de pensamentos dentro de casa, porque minha mãe falava, ele vai jogar, meu pai falava, ele tem que trabalhar. Meu pai falava, mas não tem dinheiro
para dar para ele tomar o ônibus e o metrô. Minha mãe falava, não tem problema, eu tiro a mistura de dentro de casa. Nossa. Então eu já crescia dentro desse conflito. A mãe quer, o pai não quer. A mãe quer, o pai não quer. Aí chegou uma hora que eu precisei tomar decisão. E é uma decisão difícil, Zé? Porque geralmente a gente inclina pro pai, né, mano? Kaiser, e quando a gente chega nessa questão, ou nessa situação... Essa encruzilhada, de tomada de decisão, eu acho que é uma das coisas mais difíceis que a gente passa nas nossas vidas, né? Porque, por exemplo, teu pai não acreditava, tua mãe não acreditava, ninguém acreditava. Só que só você acreditava. A sua decisão, ela pesou mais para a sua crença, a tua fé, e você acreditar em você, do que a palavra dos outros. Então, o poder da decisão vai te direcionar aonde você quer chegar. Fala, pessoal, ó, o que você tá assistindo aí agora é um resumo das lives que eu faço de segunda a sexta-feira às 6h01 da manhã. O preço que eu cobro pra você assistir essas lives é só você acordar cedo, acordar 6 horas da manhã, não, um pouquinho antes, né? Para que você esteja ali 6h01 pontualmente de segunda a sexta recebendo esse conteúdo gratuito. Porque isso que você tá recebendo agora é só um resumo. Então, não esqueça, segunda a sexta, 6h01 da manhã, aqui no nosso canal do YouTube. Fica com Deus e aproveita o conteúdo aí. Valeu! Incrível, que você é um cara sensacional, que você inspira todo o Brasil, todos os neguinhos mijão, que igual nós no Brasil, você inspira todo mundo, mano, a mostrar que nós podemos ser melhor, mano, que nós mesmos, sabe? Eu fico pensando, a minha entrega semanal, essa entrega do 6 em 1, que é completamente de graça, essa live de segunda a sexta-feira, eu fico pensando assim, mano, se alguém tivesse feito isso por mim, lá atrás, quando eu comecei, onde que eu estaria hoje? Talvez eu já teria batido o meu 1 bilhão, meu primeiro 1 bilhão. E esse bilhão não é 1 bilhão para mim, mano. É 1 bilhão, sim, em empresas, em negócios. Sim. Mas é para impactar a vida das pessoas. A vida das pessoas, para que mais pessoas sejam transformadas. Que é a única maneira que eu creio que nós agradamos a Deus, servindo ao nosso próximo. Beleza, Zé? Obrigado, mano. Kaizezão, Deus abençoe a sua vida. Um beijo pra você, um beijo na família, vamos falando. Um beijo pra todo mundo aí, que a galera tá mandando. Pô, José, manda um beijo pra mim. Um beijo pra todo mundo, amo vocês. Deus abençoe, tamo junto. Valeu, Zé, tamo junto. Obrigado, hein?